Boa noite a todos. É um prazer ver todos vocês aqui hoje novamente, né? No Centro Espírita Nosso Lar. E vamos ter hoje a nossa palestra. Hoje a Maria José Costa vai falar para nós sobre ser mãe, né? E nós vamos passar também, ela é do Centro Espírita Filhos do Peregrino. E nós vamos passar os recadinhos também, né? Então, lembrar a todos que pelo YouTube as palestras são divulgadas, né? Vocês podem depois acompanhar lá, pode divulgar para outras pessoas assistirem. Tem também no YouTube, a Priscila faz a divulgação das psicografias realizadas aqui na casa. Às quartas-feiras nós temos à noite, às 20 horas, o Evangelho no Lar, também pelo YouTube, tá? Vamos lembrar, gente, que nesse sábado nós vamos ter a Conesc, né, que é o encontro... Não? Desculpa. Que nesse sábado nós vamos ter a Conesc, que é o Encontro Espírita aqui de São Carlos, tá? E vocês também podem colocar lá Conesc e vocês podem fazer inscrição ainda, tá bom? É um prazer, é gostoso, eles vão falar sobre filosofia espírita, eu acho que vai ser muito bom. Nós temos também nosso projeto do luto, aqui na casa, às quartas-feiras, às 16h30, e lá na USE, né, às 15h30 e às 19 horas, às segundas-feiras. Então é importante tanto para as pessoas que estão passando pelo luto ou perda, né, toda perda é considerada como um luto, e é importante tanto para as pessoas que estão passando, quanto para todos nós aprendermos a lidar melhor com isso, né, com as pessoas que convivem com a gente, nós sabermos acolher, né, nós não ficarmos pressionando as pessoas. Então é bem importante e é gostoso e aprender e trocar essas ideias. Então divulguem também, tá? Esses trabalhos realizados pela casa. E às quartas-feiras, às 15 horas também, nós estamos aqui estudando, tá? O livro da irmã de Faux, que é sobre escuta dos sentimentos, né? Então é muito gostoso, a gente lê, a gente comenta e depois nós aplicamos o passe, ok? Eu vou pedir então agora para a Larissa fazer a prece para nós. Hoje eu estou meio esquecida, viu, gente? Vou pedir para a Larissa, que é trabalhadora aqui da casa também, para ela fazer a prece para nós, inicial, e depois a Maria José vai fazer a palestra, tá bom? Boa noite a todos. Vamos fechar agora nossos olhos físicos, abrir nossos olhos espirituais, agradecer ao Pai por estarmos aqui, agradecer aos mentores da casa, palestrante, para que tudo que possamos absorver entre nossa mente e nosso coração, e que assim seja. Boa noite a todos. Não, é só abaixar um pouquinho para... porque... Não, eu acho que tá bom assim, tá bom. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Me pediram para eu falar, nós estamos passando, né, por esse mês de maio, que se comemora o Dia das Mães, me pediram para falar um pouquinho sobre isso. Meio difícil falar sobre ser mãe, né? Meio complicado, porque cada um encara isso de um jeito. Mas a gente precisa lembrar que para todos nós podermos nos manifestar aqui no plano físico,
nós precisamos de um corpo de mulher que nos acolha para que a gente se desenvolva, forme um corpo para poder se manifestar aqui no plano físico. E a gente, com o advento da doutrina espírita, Kardec traz para nós os ensinamentos dos espíritos dos planos superiores, a necessidade da reencarnação, que a gente não tem uma única vida, não é? Que a gente tem uma vida que não acaba nunca, porque nós somos imortais, mas dividida em muitos segmentos. Então a gente vem nascendo e renascendo há milênios, não é? Passando por várias famílias, nascendo então já tivemos muitas mães. Às vezes a gente renasce na mesma família, mas nem sempre, dependendo das necessidades de cada um de nós, da nossa encarnação, o que precisa ser desenvolvido, o que a gente traz de encarnações anteriores. Então tudo isso a doutrina espírita nos explica, porque antes a gente não entendia, né? A gente achava que tinha uma única vida, que ia ter só aquela mãe para sempre, não é? E que acabava ali. E aí a gente ia para o céu ou ia para o inferno e encerrou o assunto. A doutrina espírita nos traz uma compreensão tão mais racional, mais razoável, né? De que a encarnação não é única, que a gente tem muitas. Então, à medida que a gente vai compreendendo isso, a gente vai vendo que nós já vivemos em muitos lugares, ao lado de muitas pessoas, em diferentes famílias. Então, nós já encarnamos milhares de vezes, né? A gente não tem como contar, mas a nossa evolução vem de muito tempo. E a cada encarnação, a gente tem uma mãe que nos traz aqui, não é? Para que a gente tenha essa oportunidade. E a gente precisa não só do corpo de uma mãe, também precisa do pai, porque sem o pai não existe a fecundação, então a família. E aí a gente começa a entender um dos mandamentos que está lá na lei, nos 10 mandamentos trazido por Moisés: honrar pai e mãe. Não é? Aí sim, quando a gente começa a entender o papel que cada um tem na nossa vida, que a gente começa a entender esse mandamento que está lá, vem de lá de trás. Porque a gratidão que nós precisamos ter da oportunidade bendita de estar aqui, tendo a oportunidade de estudar, de aprender, de conhecer pessoas, de desenvolver virtudes, que é para isso que a gente está aqui, né? Para a gente aprender e melhorar, não é? O objetivo nosso de cada encarnação é melhorar um pouquinho. Nem sempre a gente consegue. Segundo os espíritos nos afirmam, a melhor versão nossa é a atual, né? E a gente vendo como nós somos, como está o nosso mundo, a gente pode imaginar a peste que a gente foi, né? Porque a gente ainda tem muito chão pela frente, muito que aprender, e com isso a gente tem que agradecer muito a oportunidade bendita de estar aqui. E agradecendo a doutrina espírita que nos explica tudo isso, né? Porque a gente, como nos diz lá no livro dos Espíritos, fomos criados simples e ignorantes com vistas ao futuro de espíritos puros, né? Aquele espírito que não precisa mais passar pelo processo reencarnatório. O honrar e agradecer
Aí a gente precisa fazer algumas considerações a respeito. Não está subordinado necessariamente ao cuidado e amor dos pais, mas à oportunidade bendita da reencarnação e ao aprendizado que ela proporciona, não é? E a gente só vai entender isso quando a gente estuda a lei de ação e reação e um dito de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Então, muitas vezes a gente reclama, não é? Ah, porque minha mãe não foi carinhosa comigo. Aí tem aqueles que são abandonados, né? Aqui é uma casa, né, de acolhimento a essas crianças. Tem aqueles que reclamam que não dá atenção, que imagina que, ai, que pai, mas que pai, que mãe, que não dá atenção. Quando a gente começa a estudar a lei de ação e reação, a gente vai entender que muitas vezes a gente reencarna em locais realmente difíceis, porque a gente precisa passar por situações devido a ações que fizemos em encarnações anteriores, não é? A gente já fez muita besteira, já errou muito. Se agora que a gente já tem um desenvolvimento maior, muito mais informações, tanto no campo religioso como no nosso dia a dia, a gente ainda tem tanta dificuldade para fazer a coisa do jeito certo. Imagina os erros que nós já cometemos. E aí, eu trouxe para a gente lembrar um pouquinho, que todo mundo já leu o livro Missionários da Luz? Não. Nesse livro, é um livro que foi ditado por André Luiz para o Chico Xavier, faz parte daquela coleção Nosso Lar. E nesse livro tem um caso que ele explica, né, que ele traz e mostra para a gente a reencarnação de Sigismundo. Ele fala dessa reencarnação. O caso de Sigismundo, falando assim muito rápido, é um espírito que numa encarnação anterior assassinou uma pessoa, um homem, assassinou um homem, e ele traz essa culpa, vamos dizer assim, né? Essa dor dentro dele, e tudo no plano espiritual há um reencontro desses dois espíritos, né? O que foi assassinado e o que foi o assassino. E junto com os espíritos evoluídos, os espíritos superiores, eles entendem que precisam voltar juntos para sanar toda essa energia negativa, essa culpa, essa raiva que foi formando no coração de um e outro. No plano espiritual, lá, bonitinho, junto com os mentores, entendendo tudo, eles aceitaram voltar, não é? O que foi assassinado vir antes, se casar e receber o Sigismundo como filho. Até que chegou o momento de isso acontecer. E aí, o Sigismundo, tentando se aproximar com aquele que deveria ser o pai, ele sente que o outro tem uma aversão terrível, tem medo, não quer chegar perto e afasta. Então está uma situação muito difícil. E um dos espíritos que conviveu com eles e que agora é um dos mentores no plano espiritual, vem para fazer a reconciliação. E aí o que eles mostram nesse... Nossa, assustei, desculpa. O que eles mostram nesse livro é uma preparação tão linda, não é? De todo o trabalho que a espiritualidade tem, de convencer um e outro. O que
mexi aí que eu atrapalhei tudo. Tá tão bom que os obsessores não querem que você fale. Tá tranquilo. Não, pode deixar, eu seguro aqui, pode deixar. Tá. Ó, fica quietinho aí, tá? O microfone está querendo aparecer, tudo bem, não tem problema. Então, eles fazem a descrição do encontro deles e o trabalho que todo esse mentor espiritual faz de convencimento, de mostrar que não é, que eles aceitaram e que eles vão se tornar pai e filho, que precisa, não é, da colaboração dos dois, eles se entendem. E aí eles fazem também toda a descrição do momento em que o espírito é colocado ao lado da mãe, não é? Já teve a união sexual, o óvulo já está fecundado, depois que tudo aconteceu, não é na mesma hora, não é? Mas enquanto o ovo está, né, se dirigindo para fixar no útero, é feita a aproximação do espírito com a mãe. E é uma coisa lindíssima a descrição que eles fazem, porque a mãe acolhe como se fosse um acoplamento mediúnico, o espírito sendo recebido pela mãe e continua com ela. Ele fica ali, acoplado à mãe, durante todo o tempo da gestação. Então, o que a mãe fala, o que ela sente, o que ela pensa, o espírito sente. Não é? Então, por isso que muitas vezes se recomenda de que os pais conversem com o filho que está sendo gerado para ir formando um vínculo. Isso, obrigada. Sumiu. Não é só você que está perdendo palavra, não. Eu também de vez em quando perco. É para que se forme esse vínculo, não é? Então é muito lindo toda essa descrição, todo esse trabalho que é feito na espiritualidade para que um ser nasça aqui no plano físico. Existem reencarnações que são mais simples, né? Quase que automáticas, mas a maioria delas, quando existe já um desenvolvimento espiritual, requer todo um trabalho de planejamento, de acompanhamento, até o momento do nascimento, não é? E a criança ainda fica ligada ao plano espiritual, não é? Os espíritos nos explicam isso. O processo reencarnatório só se completa em torno de 7 anos de idade, não é? Então, todo esse trabalho é feito, mas muitas vezes acontece de a mãe não querer aceitar o filho, né? A gente vê muitos casos de abandono, vê caso de desencarne da mãe no momento do parto. Existem muitos e muitos casos em que muitas vezes até se tenta um aborto. E hoje se fala muito, com uma facilidade tão grande sobre o aborto, sem parar para pensar em todo esse trabalho que existe e que está perdendo a oportunidade daquele espírito vir ao mundo para se desenvolver, para aprender, para se reconciliar com adversários, para cumprir aquilo que foi planejado para ele, né? Hoje se fala até em dar injeção no feto para nascer morto. Então é uma coisa muito triste que está acontecendo. Mas, apesar disso, aliás, tem em outro livro do André Luiz também, No Mundo Maior, que descreve um aborto e tudo o que acontece, o sofrimento atroz
que o espírito experimenta. E muitas vezes se torna num inimigo, querendo vingança, e aí fica ali junto, perturbando a mãe, perturbando até sei lá quando conseguir separar. Então, são pontos que devem ser considerados acerca da maternidade, porque hoje está muito, sei lá, eu não sei nem que termo usar, né, fala de ter filho de qualquer jeito, e muitas vezes aborta, e tem países que adotam o poder, e aqui mesmo sem ser aprovado legalmente, se lança mão de muitas técnicas, não é? Para que isso aconteça. Mas, ao mesmo tempo em que muitas mães não querem acolher seus filhos, existem outras que são as mães do coração, que adotam, não é? Que adotam crianças. Eu conheço várias pessoas que foram adotadas, inclusive conheço uma que saiu daqui, moça, linda, ótima, que está super feliz, trabalhando, estudando, que saiu daqui. E existem aquelas que são mães que casam, por exemplo, com um viúvo com filhos, e que assumem essas crianças, não é? De coração, e realmente tem aquelas que fazem um trabalho lindíssimo. Eu posso falar de cátedra porque eu passei por essa experiência. Minha mãe desencarnou, eu tinha 5 anos de idade, ela teve câncer. Na época não tinha os tratamentos que tem hoje. Eu, mais nova, de 5 filhos, meu irmão com 14 anos, meu irmão mais velho. Depois ficamos aí, eu e minha irmã fomos para a casa da minha avó, meus irmãos ficaram com outros parentes, em cidades diferentes, separados. Aí meu pai resolveu casar de novo, e a gente costuma falar que foi um anjo que Deus colocou dentro de casa, porque ela nos assumiu de uma forma linda, não é? De carinho, de atenção, de trabalho, de mãe mesmo, de coração. Então a gente é extremamente agradecida a ela. Ela desencarnou já, né? Já estava com 90 anos quando desencarnou, mas cuidou de nós, do meu pai, até quanto pôde. Então, a gente tem isso também, esses exemplos maravilhosos, e o meu não foi o único caso, tem muitos e muitos e muitos por aí, graças a Deus. Aí, eu trouxe para nós um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, quando fala de honrar pai e mãe. E aí, eu separei alguns trechos. Tem uma mensagem de Santo Agostinho, que é bem longa, e eu separei alguns trechos para a gente ler, para falar um pouquinho sobre isso. Ó Espírito, já tem, fala aqui no começo, esse aqui já está quase no meio da mensagem. Ó Espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzir um corpo, a alma que nele se encarna, vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebeis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados,
a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar no futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Uma pergunta daquelas assim de ficar pensando por muito tempo. Aí tem mais um trechinho, separei mais um aqui. Desde o berço, a criança manifesta os instintos, bons ou maus, que traz de sua existência anterior. É ao estudá-los que é preciso se aplicar. Todos os males têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelem os germes desses vícios e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que lancem raízes profundas. Desde pequenininho já dá para saber a tendência de cada filho, Eu tenho os meus, eu sei como é que é. Fazer como o bom jardineiro, que arranca os maus brotos à medida que os vê despontar sobre a árvore. Se deixar-se desenvolverem o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de ser mais tarde pagos pela ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, se não se saem bem, não tem censuras a se fazer, e sua consciência pode estar tranquila. Mas, ao desgosto muito natural que experimentam do insucesso dos seus esforços, Deus reserva uma imensa consolação pela certeza que não é senão um atraso e que lhe será dado acabar em outra existência a obra começada nesta, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. Acontece isso também, apesar de toda dedicação, de todo cuidado, nós trazemos tendências de encarnações anteriores que vão ficando cada vez mais arraigadas a cada uma das encarnações. E é muito difícil se livrar dessas tendências que a gente traz. Quantas vezes acontece que a gente se dispõe a fazer uma coisa de um jeito e acaba fazendo outra e faz besteira? São tendências que a gente traz de encarnações anteriores. Então isso também tem que ser levado em conta e não ficar sentindo culpa. Porque meu filho está fazendo isso agora, será que é culpa minha? Se a gente fez tudo que devia, que podia, não é? Então tem coisas também desse tipo a serem pensadas, porque senão a gente começa a desenvolver um complexo de culpa aí que não leva a nada. E a gente tem que fazer o quê? Elevar o pensamento a Deus, orar, procurando envolver esses filhos numa energia positiva, levar o nosso amor, o nosso carinho, mas olha, entregar a Jesus, falar: olha, Jesus, eu tentei, fiz a minha parte, mas olha, minha energia está aqui. O senhor pode chegar até lá e envolvê-los com isso? Porque Jesus faz isso, Não tem aquele trecho do Evangelho em que ele multiplicou pães e peixes? Então a gente entrega o pouquinho que a gente pode oferecer para que ele multiplique, e envolva, para que esses filhos comecem a mudar a energia para numa próxima encarnação e voltar um pouquinho melhor do que chegou, e com isso é assim que a gente vai se desenvolvendo, Então o papel dos pais é exatamente esse, de fazer sempre o melhor, estudar, fazer o bem, procurar dar bons exemplos, Meu pai sempre falava isso pra gente, falou: olha, não adianta eu chegar com um filho e falar: fumar não é bom se eu estou com um cigarro na mão, E isso com tudo na vida, a honestidade, a caridade, a fraternidade, o perdão, tudo isso a gente aprende dentro de casa, E então, apesar de hoje ter tanta influência de internet, com tantos influencers
falando tanta besteira, né, que não deve ser levado em conta, mas a juventude acha a coisa mais linda do mundo. Então tem que ter uma base muito sólida para que eles não se deixem envolver, não é? E o último trechinho dessa mensagem do Santo Agostinho: os espíritos que, à semelhança dos gostos, a identidade de progresso moral e a afeição levam a se unirem, formam famílias. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrestres, se procuram para se agruparem como o fazem no espaço. Daí nascem as famílias unidas e homogêneas. E se, em suas peregrinações, estão momentaneamente separados, reencontram-se mais tarde, felizes com os novos progressos. Mas, como não devem trabalhar unicamente para si, Deus permite que espíritos menos avançados venham a se encontrar entre eles, para aí aurir conselhos e bons exemplos, no interesse do seu adiantamento. Eles causam, por vezes, perturbações, mas aí está a prova, aí está a tarefa. Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que, a seu turno, poderão salvá-la de outros. Né? Então, é isso. Né? A gente vai formando a nossa família espiritual com o decorrer das encarnações. E mesmo quando não dá para reunir aqui no plano físico, tem aqueles que estão do lado de lá, procurando nos inspirar, nos trazer bons conselhos, nos ajudar. E aí a gente tem aqueles encontros durante o sono, não é? Durante as horas de sono, que muitas vezes a gente não lembra. Eu, pelo menos, tenho uma dificuldade enorme de lembrar. Mas a gente acorda com algumas coisas na cabeça, né? Ah, puxa, olha, hoje eu preciso fazer isso, porque é capaz de ajudar. Porque a gente teve essa inspiração daqueles bons espíritos que estão no plano espiritual, dos nossos aficionados, né, de familiares de muito tempo, que vêm nos ajudar. Então a gente vai formando até chegarmos ao ponto de realmente nos convencermos de que estamos aqui no planeta Terra, somos uma família, não é? Somos aquela família que precisa se ajudar para que cresçamos juntos, não é? Que é o que nós estamos precisando. A gente está vivendo momentos difíceis, não é? De guerra, de muito egoísmo, muito orgulho, né? Mas a gente que tem o contato da doutrina espírita precisa entender, falar, poxa, qual é o meu papel nessa hora que eu estou vivendo aqui? O que eu tenho que fazer? Não é sair por aí fazendo discurso, mas dar o exemplo, né? Dentro de casa, na rua, quando a gente sai para fazer uma compra, como que a gente trata a pessoa que está lá vendendo? Como a gente trata a pessoa no trânsito? Né? Como a gente trata um desconhecido na rua que vem pedir algo, ou que bate no nosso portão para pedir alguma coisa? São coisinhas simples, miúdas, mas que são facílimas de fazer, que todos nós temos condição de fazer. E é esse treino que a gente tem que fazer para depois, mais para frente, com calma, com tranquilidade, a gente entender, né, que estamos realmente numa família mais afim. E não podemos deixar de lembrar da nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, mãe de Jesus, né? Que nos deu o exemplo de fé, de aceitação, de bondade, de amor, né? E é a mãe espiritual de todos nós, né? Então, lembrar, no livro Boa Nova, o último capítulo, quem não leu, leia, que conta
desde a crucificação de Jesus até o desencarne dela. Toda vez que eu leio aquilo lá eu choro, mas é lindíssima a descrição que ele faz, né, o irmão Jacó, que faz de Nossa Senhora. E recorramos a ela porque ela nos ajuda muito mais do que a gente pensa, com seu amor, com seu carinho, com seu abraço, né? Então vamos elevar o nosso pensamento a ela hoje, né? A nossa mãe espiritual. Mãe querida, nós te agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido dos planos espirituais superiores, que vêm envolta no teu amor, no teu carinho, no teu coração que nos abraça, que nos acarinha, que nos acolhe, principalmente nos momentos mais difíceis. E te pedimos, Mãe, que estenda o seu manto de luz sobre todos nós, habitantes deste planeta, tão necessitados de paz, de luz, de amor, de compreensão, de perdão, para que possamos, Mãe, continuar a nossa jornada sem perder a fé, fazendo o máximo ao nosso alcance para auxiliar não só os nossos familiares, mas todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Abençoa-nos, ó Mãe, hoje e sempre. Gratidão, que assim seja.